Lucas caminhava em passos rápidos, a mochila pendendo do ombro, a cabeça cheia de prazos e reuniões. Mas algo parou seu corpo antes da mente entender. Um vulto rente ao chão, pequeno, estático, estava encolhido ao lado de uma lixeira, entre restos de marmita e sacos rasgados. Um cachorro, ou o que restava de um. Ele não soube explicar o que o fez ajoelhar. Só sentiu o coração afundar no peito. O animal era magro, ao ponto dos ossos marcarem o pelo, sujo de terra e sangue seco, a pata dianteira esquerda dobrada num ângulo impossível, como se tivesse sido chutada e esquecida. E os olhos estavam abertos, mas distantes. Um vidro opaco entre a dor e o abandono. Alguém esbarrou nas costas dele. "Sai da frente, ô!" Lucas não respondeu. Ajoelhou mais perto, ignorando o cheiro forte de infecção. Estendeu a mão devagar. O cão não reagiu. Só respirava, quase sem som. O focinho tremia como se cada inalação fosse a última. Um aperto tomou o peito de Lucas. Forte, urgente. Pegou o celular, procurou clínicas abertas. Uma, na Muca. Ligou. Explicou em voz entrecortada. Estava indo. Com cuidado, envolveu o cão com a blusa que usava. O corpo era leve como um saco de ossos, mas quente, ainda vivo. A cabeça tombou contra seu braço, e Lucas sentiu um calor úmido escorrer. Sangue novo, fresco. O carro acelerou entre corredores improvisados de buzinas. Ele falava com o cachorro o tempo todo, como se a voz pudesse mantê-lo aqui. "Aguenta. Fica comigo, por favor. Só mais um pouco." Chegou à clínica com o peito em chamas. A recepcionista correu ao vê-lo entrando com o animal nos braços. Médicos surgiram como um pequeno exército. O cão sumiu por trás de portas brancas sem que Lucas conseguisse dizer mais nada. Só ficou parado ali, com os braços vazios e a blusa suja de sangue. O tempo congelou. 1 hora depois, o veterinário, um homem magro de olhos fundos chamado Dr. Arnaldo, saiu da sala com uma prancheta nas mãos. O rosto era grave, mas havia algo ali, uma faísca de possibilidade. "Ele está muito mal. Múltiplas costelas fraturadas, suspeita de hemorragia interna, a pata precisa de cirurgia reconstrutiva. E há sinais claros de maus tratos antigos, marcas de corda no pescoço, queimaduras." Lucas ouviu tudo em silêncio. As palavras caíam como pedras num lago escuro dentro dele. "Vamos fazer o possível, mas não posso prometer nada. Só, por favor, tenta." A cirurgia começou pouco depois do meio-dia. Foram quase 4 horas de tensão. Lucas não saiu da recepção. Não comeu. Não bebeu. Só encarava a porta como se pudesse forçá-la a se abrir com um pensamento positivo. Cada grito vindo do centro cirúrgico fazia seu estômago virar. Às 2h47 da tarde, o mundo parou por um segundo. Dr. Arnaldo saiu, as mãos ainda com luvas. A expressão indecifrável. Ele sobreviveu à cirurgia. Está estável por enquanto e... aconteceu algo curioso. Quando eu terminei os pontos, ele ergueu a cabeça e... me lambeu a mão. Lucas não conteve o sorriso, molhado que se formou. Tão pequeno, tão bobo, mas imenso. "Ele tem nome?" "Tem. Agora tem. Vai se chamar Sorte." Mas aquilo era só o começo. O cheiro de éter e desinfetante impregnava o ar da clínica, misturado ao zumbido baixo das máquinas de monitoramento. Lucas permanecia sentado numa cadeira dura, os olhos fixos na porta que levava ao centro de recuperação. A blusa ensanguentada agora dormia dobrada sobre o colo, como um lembrete de tudo que tinha visto naquela manhã. Mas o que o prendia ali não era só compaixão. Ele olhava o vazio com uma espécie de tremor por dentro. Lembrava da primeira vez que vira alguém caído no chão e ignorado. Havia sido seu pai no fim de uma madrugada após um AVC fulminante na escadaria de um terminal de ônibus. Ninguém parou, ninguém ajudou. Lucas, então com 17, chegou tarde demais. O som de passos no corredor o trouxe de volta. Era a técnica de enfermagem que entrou com uma bandeja e o procurou com os olhos. "Você é o rapaz do Sorte?" Ele assentiu, se erguendo. "Ele está reagindo bem à medicação?"
ainda muito fraco, mas consciente. Quer vê-lo? A pergunta pareceu mais carregada do que deveria. Lucas respirou fundo. Seguiu a mulher por corredores estreitos, passando por portas que se fechavam com estalos suaves. No fim do corredor, um quarto pequeno, pouco iluminado. E ali, sobre uma manta térmica, Sorte era ainda menor do que parecia antes, tão frágil que parecia feito de papel molhado. A cabeça apoiada de lado, os olhos semicerrados. Mas havia vida ali. Quando Lucas se aproximou, um leve movimento de orelha. Depois o focinho tremeu. E enfim, devagar, os olhos se abriram. Reconheceram. Lucas se ajoelhou ao lado da maca improvisada, encostando a mão no tecido macio ao redor do focinho. Sorte não tentou lamber, nem fugir. Apenas respirou mais fundo. Um som quase imperceptível escapou de sua garganta. Um suspiro. Um alívio. Oi, cara, tô aqui. Ficaram assim por longos minutos. Lucas sem palavras. Sorte sem forças. E ainda assim havia comunicação naquele silêncio. Depois de um tempo, o veterinário entrou com uma prancheta e um copo de café. Temos um longo caminho pela frente. A fratura na pata precisa de uma segunda intervenção. E ele vai precisar de acompanhamento diário nas próximas semanas. Medicação, fisioterapia, alimentação assistida. Lucas ergueu os olhos. Eu cubro tudo. Não importa o valor. Tem certeza? Tenho. Havia algo na voz dele que não aceitava contestação. O médico apenas assentiu. Mais tarde, já no fim da tarde, Lucas voltou para casa. O apartamento era pequeno, funcional, num prédio antigo, da Bela Vista. O som dos carros subia pelas janelas misturado ao farfalhar da televisão de algum vizinho. Ele largou a mochila no chão e foi direto para o banheiro. Lavou os braços com força, esfregando o sangue seco até a pele arder. Mas o cheiro parecia preso aos poros. Naquela noite, não dormiu direito. A imagem de Sorte o perseguia. Cada gemido, cada osso saliente, cada tremor de dor. Havia algo ali que mexia num canto da alma que ele costumava manter trancado. Um lugar onde ele enterrava tudo que não podia consertar. Na manhã seguinte, voltou à clínica antes mesmo de abrir. Esperou do lado de fora, tomando café frio num copo de isopor. Quando o portão subiu, entrou como se fosse casa. Sorte estava mais alerta. Ainda imóvel, mas os olhos acompanhavam os movimentos com mais precisão. A técnica o ajudava a se alimentar com seringa. E Lucas ficou ali assistindo, sentindo uma mistura estranha de medo e esperança. Ele vai andar de novo? A pergunta escapou, crua. Se tudo correr bem, sim. Mas vai levar tempo. E muita paciência. Lucas ficou em silêncio. Observava a perna enfaixada, suspensa por um suporte. Tão pequena, tão frágil. Naquela hora, algo quebrou dentro dele. Ele já não estava apenas ajudando um cachorro ferido. Estava lutando por algo maior. Por justiça. Por dignidade. Por todas as vezes em que ele mesmo se sentira deixado para trás. Mas Sorte ainda não estava salvo. Não completamente. No terceiro dia, Sorte chorou. Foi um som rouco, quase imperceptível, que escapou quando a enfermeira tentou mover sua pata enfaixada. Lucas estava na sala, e aquilo o atingiu como um estalo no peito. O choro não era só físico. Tinha algo mais. Uma dor funda, enraizada, como se o animal revivesse algo que ainda não havia passado. Na ficha da clínica, além das fraturas e ferimentos, havia anotações que Lucas lia e relia, tentando decifrar. Cicatrizes antigas, cortes paralelos e regulares na região lombar, queimaduras circulares próximas à cauda, sinais que não vinham de acidentes. Eram marcas de alguém, mãos humanas, maus tratos, disse o veterinário numa tarde abafada, enquanto tomavam café no corredor. Mas não de rua. São marcas metódicas, coisas feitas com intenção. Esse cão sofreu nas mãos de alguém. Lucas apertou o copo, de papel entre os dedos. Uma náusea subiu. Ele imaginou o que Sorte tinha vivido. A coleira rota no pescoço sugeria que ele já fora de alguém. Mas quem abandona um bicho assim,
dilacerado. Alguém tentou matá-lo, completou o médico a voz baixa. Naquele momento, Lucas sentiu a raiva crescer. Não era só injustiça. Era crueldade deliberada. Algo covarde, perverso. E sorte, ele estava pagando o preço sem saber por quê. No dia seguinte, o veterinário sugeriu que Sorte recebesse visitas mais curtas. O estresse poderia dificultar a recuperação. Lucas aceitou, mas aquilo o deixou inquieto. Passou a andar pela cidade após cada visita. Observava os rostos, os muros, os terrenos baldios, como se procurasse respostas em cada esquina. Uma tarde passou pela calçada onde encontrara Sorte. O sol batia torto nos prédios, os carros avançavam aos trancos. Tudo parecia igual. A lixeira ainda estava lá. Mas agora, havia um saco novo, pendendo na beirada, e um gato preto dormia encolhido entre caixas de papelão. Lucas parou. Um senhor varria à frente de um pet shop ao lado. Boa tarde. O senhor lembra de um cachorro que ficou caído aqui? Uns dias atrás? O homem olhou com desconfiança. Qual deles? Aqui aparece um diferente toda semana. Esse estava machucado, pata quebrada, muito sangue. O velho franziu a testa. Depois assentiu, devagar. Vi sim. Tava aqui bem cedo, antes das 7. Um rapaz passou e chutou ele. 2, na verdade. Acho que filmaram, riram. Depois sumiram. O sangue de Lucas gelou. O senhor viu o rosto deles? Mais ou menos. Um era magrelo, com boné e calça de moletom preta. Tinha tatuagem no pescoço. O outro... não lembro. Mas pareciam moleques. Lucas agradeceu e saiu dali com os punhos fechados. A raiva agora tinha forma, imagem, voz, riso. Na clínica naquela noite, Sorte estava mais agitado. Mexia a cabeça, chorava baixo. O médico aplicou um sedativo leve. Mas Lucas ficou ali, sentado ao lado, mesmo quando pediram para que fosse embora. Encostou a testa no vidro da enfermaria e sussurrou: "Eu te prometo, isso não vai ficar assim." Do lado de dentro, Sorte respirava com dificuldade, mas ao ouvir a voz, pareceu se acalmar por um instante. Os olhos buscaram o vulto do lado de fora e descansaram. Naquela madrugada, Lucas não voltou para casa. Dormiu no banco do carro estacionado em frente à clínica. Sonhou com patas tentando correr, mais presas, com vozes distantes, risos abafados por latidos. Acordou com um sol pálido riscando o para-brisa. O celular vibrava. Era o veterinário. "Precisamos conversar. Apareceu algo no exame de imagem. E não é bom." O exame revelou o que o veterinário temia. Um fragmento de osso havia perfurado um dos pulmões de Sorte. Pequeno, mas traiçoeiro. Movia-se a cada respiração, ameaçando perfurar ainda mais. Era como uma navalha solta dentro dele. Precisariam operar de novo. E rápido. Lucas assentiu, sem hesitar. Mas o médico hesitou por ele. "Ele está fraco, muito. A anestesia pode ser demais para o corpo dele. Se formos, vamos no limite." Lucas ficou em silêncio. Olhou pela janela da sala, onde o céu da manhã se escondia sob uma camada de nuvens sujas. A cidade parecia segurar a respiração. "Vai, tenta. Ele quer viver", disse por fim. A segunda cirurgia começou ao meio-dia. Lucas ficou na recepção, olhando fixamente para a porta, como se de algum modo seu olhar pudesse manter Sorte vivo. 3 horas se arrastaram. Nenhuma notícia. Às 15h23, o veterinário saiu, cansado, rosto suado, máscara pendurada no queixo. Ele aguentou, mas está no fio. Vai precisar de tudo agora: repouso, antibiótico, nutrição e paciência. Lucas sorriu com um alívio que doeu, mas aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, Sorte oscilava entre momentos de aparente melhora e recaídas dolorosas. Vomitava, tremia, chorava durante a madrugada. Um dos pontos infeccionou. Tiveram que drenar. Lucas passou a ficar quase tempo integral na clínica. Dormia em cadeiras, tomava banho em casa e voltava correndo.
Começou a se afastar do trabalho, dos amigos, do mundo. As contas também chegaram. A segunda cirurgia foi cara. Os remédios mais ainda. O cartão estourou. Pediu empréstimo a um tio. Vendeu um violão que guardava desde a adolescência. Mas não hesitava. Sorte, respirava. Sorte, lutava. Certa manhã, ao chegar, encontrou o cão imóvel demais. Corpo rígido, respiração rasa, olhos fixos em um ponto do teto. Chamou a enfermeira, o médico. Aplicaram algo na veia. Massagens. Movimentos rápidos. Vamos, garoto. Lucas sussurrava com a mão no pescoço dele, sentindo o pulso enfraquecer. Minutos de tensão. Até que sorte moveu a pata. Um espasmo, depois outro, e um gemido rouco escapou. Estava ali. Ainda estava. Naquela noite, Lucas chorou, não de alívio, mas de exaustão, de medo, de amor também. Algo nele mudava, como se a dor daquele cão estivesse limpando a dele. Por que eu tô fazendo isso? Murmurou encostado na parede da enfermaria, olhos inchados. Mas sabia, não era sobre o cão apenas. Era sobre não deixar que a crueldade tivesse a última palavra. 2 dias depois, enquanto passava a mão com cuidado na testa de Sorte, sentiu um caroço sob a pele. Pequeno, duro. Chamou o médico. Tem algo aqui? Não estava antes, estava. Veterinário franziu a testa. Apalpou. Não, isso é estranho. Vamos fazer uma tomografia agora. Na tela cinza do exame, o que apareceu foi ainda mais estranho. Um microchip, inserido de forma irregular, quase escondido sob um coágulo. Lucas olhou para o monitor. Aquilo podia significar uma coisa. Sorte já teve dono. O número gravado no microchip foi digitado no sistema. O veterinário ficou em silêncio, os olhos correndo na tela. Lucas encostou-se à parede da sala, tentando controlar a respiração. Lá fora, a tarde caía cinza, como se o céu soubesse o que vinha. Achamos o registro, disse o médico enfim. Está ativo, cadastrado em nome de uma empresa. Lucas franziu a testa. Empresa? Sim, uma fábrica de segurança, privada. Vigilância, em Guarulhos. O coração de Lucas bateu mais forte. O nome que aparecia na ficha, Tactical Dog Solutions, não parecia um abrigo nem uma ONG. Era uma empresa que treinava cães de guarda. Alguns para segurança privada armada, outros para lutas clandestinas. Na ficha, o nome do animal era outro. Não Sorte, era Predador. Isso tá errado, disse Lucas, quase num sussurro. Mas o veterinário desviou os olhos. Tem histórico de alta agressividade. Foi devolvido 2 vezes por comportamento instável. O último registro é de 8 meses atrás. O corpo de Lucas gelou. E agora? Temos obrigação legal de informar o proprietário. Lucas ficou em silêncio por longos segundos. A ideia, de Sorte, de Predador, ser levado de volta para um lugar que o tratou como ferramenta, que talvez o tenha jogado na rua à beira da morte, era insuportável. E se ele sumir daqui? Perguntou sem olhar nos olhos do médico. Se alguém o esconder, é obstrução. Crime. Se a empresa reclamar a posse, a lei está do lado deles. É um bem registrado. Lucas saiu da clínica tonto. O telefone tocou 1 hora depois. Era o representante da empresa. Recebemos um alerta de localização de um dos nossos ativos. Cão tático. Sumido há meses. Um resgate, foi isso? A voz do homem era fria, treinada, sem sombra de emoção. Sim, respondeu Lucas. Mas ele tá mal, quase morreu. Foi encontrado espancado, abandonado. Isso não muda nada. Ele é propriedade registrada. Vamos enviar alguém para buscar. A frase bateu como um soco. Lucas desligou sem responder. Entrou na sala onde Sorte dormia, conectado a um soro, as patas enfaixadas, o focinho raspado mostrando pontos recentes. Ali, imóvel, ele parecia tão longe de ser um predador. Era um sopro, uma ausência quase vencida.
Lucas encostou a testa na dele. Não vou deixar levarem você, nem que eu tenha que fugir. Naquela noite, foi até seu quarto e pegou uma caixa de madeira esquecida. Dentro, documentos antigos, um passaporte vencido, uma carteira de habilitação e um mapa rodoviário amassado. Era tudo o que não usava havia anos, desde antes da cidade engolir sua vida. Na manhã seguinte, a campainha da clínica tocou. Um homem engravatado, alto, barba feita com precisão. Identificou-se como segurança da empresa. Tinha uma ordem administrativa de recolhimento. Lucas estava na sala dos fundos, escutando cada palavra. Ao lado dele, o veterinário hesitava. Você pode perder o direito de exercer a profissão, disse o homem em voz baixa. O médico olhou para Lucas. Ele assentiu sem dizer nada. O animal não resistiu. Disse por fim. Morreu ontem à noite. Tive que incinerar. Registro de óbito está sendo finalizado. O homem franziu o senho. Tem prova disso? É protocolo da casa. Foi tudo muito rápido. Silêncio. Vamos investigar isso, disse o segurança por fim, e foi embora sem apertar a mão de ninguém. Lucas passou a madrugada seguinte em um quarto dos fundos da clínica, escondido, sorte enfaixado nos braços, o soro portátil improvisado e o cobertor com o cheiro da enfermaria, a respiração rala do cão no colo, e uma dúvida latejando na cabeça. Quem era de verdade aquele animal? A cidade parecia mais hostil quando se está fugindo. O som dos carros, os faróis dos ônibus até os passos apressados das pessoas na calçada pareciam ecos de algo maior. Algo que vinha atrás. Lucas dirigia com as mãos suadas no volante, o corpo tenso, os olhos atentos ao retrovisor. No banco de trás, dentro de uma caixa improvisada coberta com cobertores, Sorte respirava devagar. Havia dormido mal, com febre. Os pontos na barriga começavam a inflamar. Foram horas rodando sem rumo. Postos de gasolina, becos escondidos, pensões decadentes. Lucas parava, perguntava, desconfiava. Em um hotel barato na Zona Norte, pagou por 3 dias em dinheiro e subiu com Sorte enrolado, nos braços. O quarto cheirava a mofo e alvejante vencido, mas era silencioso. E ninguém fazia perguntas. Na primeira noite, Sorte chorou baixo. Lucas tentou alimentá-lo com ração molhada, mas o cachorro virou o rosto. Os olhos vidrados, como se já não esperasse mais nada. Lucas sentou no chão ao lado da cama e chorou em silêncio. O lençol cobria até os ombros do animal, e a respiração dele parecia distante como um apito afogado no nevoeiro. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a cabeça latejando. Febre. Sorte também piorara. A infecção nos pontos agora exalava um odor ácido, podre. Ele vasculhou a bolsa de primeiros socorros que havia pego da clínica. Não havia mais antibióticos. Pensou em voltar, em ligar para o veterinário. Mas o risco era enorme. A empresa podia estar monitorando ligações, vigiando entradas. Era uma paranoia silenciosa, mas grudada na nuca. Na terceira noite, Sorte teve convulsões. Lucas o segurou contra o peito, desesperado, enquanto o corpo tremia em espasmos secos. As patas esticadas, os olhos revirados. Quando a crise passou, ele permaneceu imóvel, a respiração irregular. Lucas tentou medir o pulso. Era fraco, muito fraco. Foi ali que algo quebrou dentro dele. A imagem do cachorro largado na calçada, o sangue seco no focinho, o olhar de medo. Tudo voltou. E, agora, a luta toda parecia estar escorrendo por entre os dedos. Todo esforço, toda fuga, tudo se desmanchando ali naquele quarto sufocante de paredes descascadas. Eu não sei mais o que fazer, disse em voz baixa, encostando a testa no focinho de Sorte. Mas não vou deixar você morrer assim. Não, desse jeito. Era quase madrugada quando Lucas saiu do hotel. Sorte enrolado numa manta. Pegou um táxi antigo, daqueles que ainda rodavam sem perguntar muito. Pediu para o motorista ir devagar sem usar GPS. Disse que precisava visitar um parente doente. Foram até o Capão Redondo.
num sobrado discreto, bateu à porta. Demorou alguns minutos. Uma senhora de cabelos grisalhos abriu. Era a dona Iracema, antiga colega de sua mãe. Enfermeira aposentada, discreta, invisível para o mundo. Lucas não precisou explicar muito. Só abriu o pano e mostrou o cão ferido. Ele não pode morrer, dona Sema. Por favor. Ela olhou. Tocou o focinho, a barriga. Sentiu a febre. Ele tá indo embora, meu filho. Mas ele não pode, repetiu Lucas quase sem voz. Ele só precisa de mais uma chance. Dona Iracema suspirou. Pediu que ele entrasse. Na sala de visitas, entre fotos antigas e o cheiro de cânfora, montou uma mesa improvisada. Antibióticos vencidos, pomadas, gaze. Um frasco de soro pendurado numa vassoura improvisada. Lucas ficou ao lado o tempo todo. Não dormiu. Não comeu. Na manhã seguinte, Sorte ainda respirava, mas seus olhos estavam fechados e o coração batia em ritmos longos e espaçados. Lucas olhou para Dona Iracema. Tem alguma chance? Ela demorou a responder. Tem, mas é pouca, muito pouca. Silêncio. E se ele não quiser mais lutar? A pergunta ficou no ar. E, pela primeira vez, Lucas considerou a possibilidade de perder. Não para a empresa, não para a lei, mas para o cansaço, para o trauma, para o abandono que já o tomava por dentro antes mesmo de ser salvo. A estrada serpenteava como uma cicatriz antiga, cortando o interior paulista entre pastos secos e plantações de cana. O Gol 95 tossia a cada subida, o motor protestando contra os anos. Lucas dirigia com uma mão só. Na outra, equilibrava a cabeça de Sorte sobre uma manta xadrez, o corpo leve demais para um cão do tamanho dele. Fazia 2 dias que tinham deixado a cidade, sem destino claro. Apenas um mapa dobrado no banco do carona, rotas traçadas a lápis e a lembrança de uma chácara velha, esquecida pela família, onde talvez ninguém os encontrasse. A antiga propriedade do avô de Lucas, próxima a Águas da Serra. A cada parada, Lucas sentia o peso da decisão. Sorte não melhorava. A febre voltava. As feridas infeccionavam. O olhar estava fosco. Parecia se apagar aos poucos, como se não tivesse mais força para resistir. No quarto da pequena pensão onde dormiram na segunda noite, Lucas tentou trocar os curativos. A pata traseira, antes apenas inchada, agora cheirava mal. O tecido necrosava. Sorte choramingou baixo, um som úmido, contido de quem desistia. Lucas engoliu seco. Ele sabia o que aquilo significava. Necrose avançada. Risco de septicemia. Uma amputação era urgente, mas estavam a horas de qualquer cidade com estrutura. E voltar era impossível. Um boletim interno já circulava entre clínicas e hospitais veterinários alertando sobre um animal desaparecido sob posse ilegal. O nome de Lucas podia surgir a qualquer momento. Na manhã seguinte, com o sol nascendo lento sobre a neblina do vale, Lucas parou o carro à beira de um campo descampado e saiu. Caminhou até uma árvore retorcida e ali se ajoelhou, mãos enterradas na terra úmida. Pensou no pai que dizia que fugir era coisa de covarde, que o mundo era de quem aguentava. Pensou na mãe, que uma vez enterrou um vira-lata no quintal, enrolado, num lençol. E ficou uma semana sem falar com ninguém. Pensou no olhar de Sorte, nos olhos que agora pareciam buscar abrigo até no silêncio. Voltou para o carro decidido, mas ao abrir a porta congelou. Sorte não estava respirando, o peito imóvel, o corpo rígido, os olhos semiabertos, opacos. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Lucas o puxou com cuidado, deitou-o no assoalho do carro, começou a fazer compressões torácicas, improvisadas, desesperadas. Soprou ar pela boca, os dedos tremendo, lágrimas grossas caindo no banco. Não, não agora, não aqui. Fica comigo, por favor. Segundos intermináveis, então, um suspiro fraco, uma contração. Sorte se mexeu, tossiu, um som baixo, quase engasgado. Lucas o envolveu com as mantas, puxou o aquecedor portátil e acelerou rumo à cidade mais próxima. São João da Serra. Lá,
encontrou uma pequena clínica veterinária improvisada nos fundos de uma loja de rações. Uma mulher de meia-idade, jaleco manchado e sotaque do interior, os recebeu com pressa e olhos fundos de sono. Vai perder a perna, disse após examinar. Mas pode viver, se amputarmos agora. Lucas assentiu. Não tinha mais escolha. Cirurgia durou 2 horas. Foi feita com recursos mínimos, mas com mãos firmes. Sorte foi sedado, entubado, e quando voltou tremia feito folha ao vento. Lucas passou a noite em uma cadeira de plástico, ouvindo os grilos lá fora, o som abafado de carros ao longe e o tic-tac de um relógio antigo na parede. No escuro, sozinho, pensou se estava fazendo tudo certo, ou se, ao salvar Sorte, não estava apenas prolongando o sofrimento de um cão que já tinha sofrido demais. O que ele não sabia, e o espectador também não, era que aquela noite silenciosa, de incerteza e dor, seria o verdadeiro ponto de virada. Porque, ao amanhecer, quando a luz invadiu a clínica pelos vitrôs embaçados, Lucas ouviu um som novo vindo do canto da sala. Sorte estava latindo, um latido rouco, fraco, mas firme, como se dissesse, ainda estou aqui. O som do latido ecoou fraco pela sala, como um fiapo de voz depois de muito tempo calado. Lucas ergueu a cabeça, ainda meio entorpecido pela noite mal dormida, e por um instante achou que tinha sonhado. Mas ali estava Sorte, deitado, coberto até a barriga com uma toalha fina, o focinho apontado em sua direção. Os olhos do cão estavam abertos, vivos. Ainda havia dor, sim, mas também algo novo. Presença. Como se dissesse, estou aqui. Ainda. Lucas se aproximou devagar, sentou-se no chão frio ao lado dele e estendeu a mão. Sorte não recuou. Deixou que os dedos o tocassem entre as orelhas, um leve movimento que fez sua cauda balançar quase imperceptivelmente. A veterinária, Dona Regina, entrou minutos depois com um copo de café e uma expressão cansada, mas satisfeita. Nunca vi um bicho segurar tanto, ela disse, ajeitando os fios brancos atrás da orelha. Esse aí tem coisa nele que vai além da carne. Lucas não respondeu, apenas olhou para a Sorte como se começasse a entender o que de fato havia salvado ali. Passaram 3 dias na pequena clínica improvisada. Sorte foi alimentado com seringas nos 2 primeiros. No terceiro, comeu sozinho, ainda que pouco. A amputação cicatrizava devagar, mas sem infecção. A febre cedeu. O olhar recuperava brilho. No fim da tarde do 4º dia, com a garoa fina molhando o telhado de zinco, Lucas sentou-se na varanda com Sorte deitado a seu lado. O cão, agora, com um colar elisabetano meio frouxo, descansava a cabeça sobre o tênis sujo do rapaz, ambos em silêncio. Eu também não queria mais voltar, murmurou Lucas sem se dirigir exatamente a ninguém. Mas talvez a gente tenha que ir. Fazer alguma coisa com tudo isso. Sorte ergueu o queixo. Seus olhos não tinham a compreensão racional de um humano, mas carregavam algo profundo, um tipo de escuta silenciosa que Lucas nunca tinha sentido com ninguém. No dia seguinte partiram. O carro agora parecia menos apertado. Sorte se acomodava com a pata ausente voltada para cima, como se o espaço entre ele e Lucas tivesse sido redesenhado. A cada parada, Lucas o ajudava a sair, a caminhar com 3 patas trêmulas, mas firmes. Aos poucos, Sorte reaprendia os movimentos. Errava, caía, levantava, até que um dia, num posto de gasolina no meio da rodovia, tentou correr atrás de um frango assado. Era pouco, mas era vida. Chegaram à chácara do avô à noite, um terreno semi-abandonado, com mato alto e janelas de madeira empenadas, mas havia água, luz e um velho galpão que podia servir de abrigo. Ali, Lucas decidiu que recomeçariam. Ele com as próprias culpas, Sorte com as próprias cicatrizes. Nas semanas seguintes, construíram uma rotina. Sorte se adaptou à nova condição com uma rapidez que espantava. Aprendeu a andar por trilhas estreitas sem tropeçar, a subir pequenos degraus com jeito,
a usar o corpo de forma diferente. Mas o que mais impressionava era o modo como ele parecia ler Lucas. Nas noites em que o rapaz ficava calado por horas, Sorte se aproximava e deitava sobre seus pés. Quando Lucas recebia mensagens do irmão, sempre frias, com alertas de prisão e ameaças veladas, Sorte apenas se sentava ao lado, encostava o focinho no joelho dele e ficava, como se dissesse: "Estou aqui, não importa." Foi numa dessas noites com o céu aberto e as cigarras cantando entre os arbustos que Lucas abriu a velha caixa de madeira do avô e encontrou uma antiga filmadora digital, ainda com bateria. Ali nasceu a ideia. Talvez, pensou, eles pudessem contar a história. Mostrar o que viveram, o que sobreviveram, o que estão construindo. Sorte o olhou de um jeito que parecia consentimento, e então Lucas ligou a câmera. "De onde você está assistindo essa história inspiradora? Comenta aqui. E se sentir no coração, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje." A primeira vez que Lucas apertou o botão vermelho da câmera, as mãos ainda tremiam. A lente velha manchava a imagem nas bordas, mas ele não se importou. Sorte estava de pé no meio do terreno, o focinho erguido contra o vento como se farejasse alguma lembrança do passado. A cauda, mesmo amputada, insistia em balançar. Lucas gravou em silêncio. Não falou, não dirigiu. Apenas observou. Nos dias seguintes começaram a filmar pequenos momentos. Sorte atravessando o mato, mancando com dignidade. Sorte tentando pular um tronco e falhando, mas sem se render. Sorte dormindo com a cabeça sobre o colo de Lucas, exausto depois de um dia inteiro explorando a terra. À medida que o conteúdo tomava forma, Lucas editava com cuidado à noite na varanda, o brilho da tela refletindo em seus olhos. Sem filtros, sem música, só imagens e sons reais. A respiração ofegante, os passos sobre a terra, os estalos do fogo. Verdade. No quinto vídeo, ele finalmente apareceu. O rosto sério, barba mal feita, olhos fundos. Contou, pela primeira vez, o que tinha acontecido naquela manhã em São Paulo. Mostrou a calçada, o sangue e a pressa. Mostrou Sorte, mas também falou de si. Dos erros, do silêncio com o pai, da briga com o irmão, da raiva que guardava e que por um tempo ameaçou destruí-lo por dentro. O vídeo viralizou. Milhares assistiram, comentaram. Gente dizendo que chorou, que sentiu, que lembrou de algo esquecido. Outros mandaram histórias, fotos de cães salvos, frases curtas como: "Vocês me deram esperança." Lucas não esperava. Nunca foi disso. Mas algo mudou. Começaram a chegar doações. Ração, remédios, brinquedos, depois pedidos. Pessoas querendo ajuda, querendo adotar, querendo entender como fazer o mesmo. Foi aí que ele teve a ideia do nome, Projeto Sorte. Não era um abrigo ainda. Não havia estrutura. Mas havia intenção. E havia espaço. Com a ajuda dos seguidores, reformou o galpão velho e construiu 3 baias cobertas. Recebeu 2 cães de uma ONG da região, um deles cego, o outro com feridas nas patas. Sorte os recebeu como se entendesse o que era aquilo, e de fato entendia. Dormia ao lado deles, dividia comida, mostrava o terreno como um anfitrião silencioso. Lucas filmava tudo, postava com regularidade, mas sem forçar. Cada vídeo era uma carta, uma história, um sopro de verdade numa internet cheia de ruídos. Começou a visitar comunidades próximas, conversar com jovens, contar sobre abandono e cuidado. Levava Sorte junto, sempre com a coleira vermelha que Regina deixara na clínica. As crianças se aproximavam com cuidado, riam quando ele tentava pular nas pernas mesmo com 3 patas. "Ele tem sorte", uma menina disse certa vez. Lucas sorriu. "E eu também." Mas a jornada não era sem tropeços. Numa madrugada de chuva, ouviram latidos desesperados vindos do fundo do terreno. Uma das cadelas resgatadas, a preta, convulsionava no chão encharcada. Lucas correu, cobriu-a com um pano seco, tentou reanimar. Sorte latiu, uivou, andava em círculos como se quisesse ajudar.
A cadela morreu antes do amanhecer. Lucas chorou, como há muito não chorava. Não por não ter feito o suficiente, mas porque entendeu que nem sempre amor basta. Mas ainda assim, é o que sustenta. Nos dias seguintes, ele filmou pouco. Precisava respirar. Sorte ficava junto, quieto. Às vezes encostava a cabeça no colo como se dissesse: continue. Foi numa tarde morna de sol filtrado por nuvens pesadas que Lucas escreveu a frase que encerrava um de seus vídeos mais assistidos. O que a gente faz com a dor define quem a gente escolhe ser. Naquela mesma semana recebeu um e-mail inesperado. Uma produtora do Rio queria conversar. Tinham visto os vídeos. Queriam entender melhor o projeto. Talvez financiar. Talvez filmar. Talvez transformar em algo maior. Lucas não respondeu na hora. Desligou o notebook. Chamou Sorte com um assobio curto. Caminharam juntos até a beira do terreno. O céu estava acobreado. As cigarras já começavam a cantar. Sorte sentou-se. Lucas também. Será que a gente aguenta mais uma virada? Sorte virou o rosto. Encostou a testa no ombro dele. A resposta era óbvia. Era uma manhã clara, sem nuvens. O tipo de dia que parecia pedir uma mudança. Lucas estava no escritório improvisado da chácara, rodeado de papéis e anotações, quando o telefone tocou. O número era desconhecido, mas ele atendeu assim mesmo, sem pensar muito. Do outro lado, uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar. Lucas, é o Marcos. Eu preciso falar com você. Ele parou. As palavras estavam lá, mas não saíam. Marcos era seu irmão, o homem com quem ele não falava há mais de 2 anos. Desde a briga, as palavras ficaram guardadas, enferrujadas, com a ferrugem do tempo. O que você quer? Lucas respondeu mais frio do que gostaria. A voz do irmão era mais suave do que ele lembrava, como se estivesse medindo cada sílaba. Eu vi o vídeo. Vi a sua luta. Vi o que você fez por aquele cachorro. Sorte, né? Lucas sentiu um nó na garganta. Sorte. O cão que salvara sua vida. O cão que agora talvez fosse a única coisa que ele tinha para salvar de si mesmo. O que você viu não é nada, Marcos. Só uma tentativa de tentar consertar. Lucas começou, mas não conseguiu terminar. Marcos suspirou do outro lado. A vida não é simples assim, Lucas. Ele hesitou. Eu sinto muito. Eu sei o que aconteceu. E sei o quanto te feri. Lucas ficou em silêncio. Aquelas palavras que ele esperara por tanto tempo, agora pareciam pesadas demais para serem ditas. Mas era isso. Era o que sempre precisaram. Uma dor compartilhada, uma verdade engolida. Eu preciso ver vocês. Eu quero ajudar. Eu quero, de alguma forma, fazer parte disso. No momento em que as palavras deixaram a boca do irmão, o telefone fez um leve chiado e se desconectou. Lucas olhou para o aparelho, os olhos marejados. Não conseguia processar tudo de uma vez. Não podia acreditar. Naquele instante, Sorte entrou na sala, a pata manca arrastando-se pesadamente pelo piso. Ele olhou para Lucas com aqueles olhos que pareciam entender tudo, sem palavras, sem gestos, apenas um olhar. Lucas abaixou-se e tocou sua cabeça com a mão trêmula. Foi quando ele ouviu o som de uma caminhonete chegando pela estrada de terra. Lucas se levantou. O coração batia forte. Aquele som que ele temia tanto, que sempre o aterrorizava, agora estava prestes a quebrar o silêncio. A caminhonete parou em frente à casa. A porta se abriu. Marcos desceu hesitante, com as mãos nos bolsos. Ele não sabia o que fazer, como se estivesse diante de algo que não tivesse palavras. Mas quando olhou para Lucas e para o cachorro que estava ao seu lado, o nó na garganta dele também se desfez. Ele deu um passo hesitante, como se estivesse aceitando um convite para entrar no desconhecido. Sorte então se levantou e foi até ele, como se já o conhecesse, como se o tempo entre eles fosse uma ponte que ele atravessava, sem medo. Marcos se ajoelhou. Os olhos se encontraram com os de Sorte e, naquele momento, o que antes parecia impossível aconteceu. O irmão de Lucas estendeu a mão e, com um gesto hesitante,
tocou o focinho do cão. Foi um toque silencioso, mas profundo. Algo ali mudou. Como se o cachorro, com sua presença silenciosa e resistente, tivesse aberto uma porta. Lucas, com um sorriso pequeno, se aproximou e finalmente, pela primeira vez em anos, olhou nos olhos de Marcos sem rancor, sem medo. A ponte que se erguia entre eles era talvez o que mais precisavam naquele momento. Eu não sei por onde começar, Marcos, mas obrigado, de verdade. Marcos olhou para ele, respirou fundo e disse com a voz embargada: Eu também não sei. Mas vamos começar daqui. Sorte, no meio de tudo isso, parecia entender. Ele foi até Lucas e se deitou ao seu lado com a cabeça sobre os pés do irmão, como se dissesse que agora tudo estava em seu devido lugar, que a dor já não doía tanto, que a cura aos poucos acontecia. E naquele pequeno espaço entre os dois homens e o cão, a família aos poucos se reconstruía. E o som que ecoou pelo campo naquela manhã não foi mais de dor, mas de um recomeço. O verão estava chegando ao fim, mas o calor ainda se fazia presente, como se a estação quisesse se despedir com um último suspiro. Lucas estava sentado na varanda, os pés descalços na madeira envelhecida. Ao seu lado, Sorte descansava, com a cabeça no colo de Lucas, os olhos fechados. O sol batia suavemente no pelo dourado, como se tentasse acariciá-lo. Marcos, depois de semanas ajudando, tinha ido embora. A reconciliação, lenta e gradual, estava se solidificando. A casa já não parecia tão vazia. Havia um novo ritmo, o som da risada entre os irmãos ainda tímida, mas constante, e o som dos passos de Sorte, agora firmes e confiantes, no chão, de madeira. Os vídeos de Lucas tinham ido além das redes sociais. Projetos começaram a surgir. A história deles, aquela de dor, perda e de uma segunda chance, estava agora nos corações de muitas outras pessoas. Lucas havia criado algo muito maior do que imaginava. E tudo tinha começado com uma simples decisão. Sorte agora não era mais um cachorro perdido. Não era mais um ser invisível nas ruas. Ele era parte da vida de Lucas, uma prova viva de que até as feridas mais profundas podem cicatrizar. O cão, que em algum momento da vida pensou que o mundo estava contra ele, agora caminhava ao lado de um homem que, por mais que ainda tivesse suas próprias cicatrizes, encontrou no outro um espelho de superação. Mas não era só isso. As crianças da vizinhança começaram a visitar mais frequentemente. Lucas e Marcos, com suas mãos calejadas pelo trabalho, agora construíam não só uma casa, mas uma comunidade. Um lugar onde animais que eram descartados por todos podiam encontrar uma nova chance. E onde pessoas, muitas delas solitárias ou perdidas, podiam encontrar a redenção nos olhos de um cachorro. Sorte, com o tempo, se tornou o símbolo daquilo que Lucas mais precisava: confiança. E agora, juntos, eles sabiam que nada mais poderia separá-los. No fim da tarde, Lucas olhou para o horizonte. A luz dourada do entardecer tingia tudo de uma tonalidade suave, quase mística. Ele sorriu, sem pressa, respirando profundamente. Sorte se levantou, como se soubesse que aquela era a hora. Se aproximou de Lucas e deitou-se ao seu lado novamente. Ambos olharam para o céu juntos. A vida ainda tinha desafios, mas por mais que o caminho fosse incerto, ali, naquele momento, a sensação era de que nada mais precisava ser dito. Tudo estava como deveria estar, e o vento que antes trazia a lembrança de um passado cruel, agora trazia o cheiro da paz. A história deles, a jornada deles, tinha chegado ao fim, mas a verdadeira recompensa, a transformação, estava apenas começando. Se essa história te tocou, comenta com aqui embaixo, compartilha com alguém que você ama e se inscreva para continuar recebendo histórias que inspiram e transformam.